minhas senhoras, sejam muito bem-vindas todas vocês, profissionais de beleza de todo o Brasil. Finalmente chegou o dia 1 da Semana da Nossa Clareza Financeira. Eu sou a Jade Meirelles, também sou profissional da beleza há cerca de 10 anos, fundadora da Lorda e criadora do programa Gestão Beauty. E nessa série de vídeos, eu vou te falar como profissionais autônomos ou com poucos colaboradores podem dominar as finanças do seu negócio de beleza em 30 dias. Eu vou te mostrar como as minhas alunas organizaram o financeiro da empresa delas sem precisar fazer contas mirabolantes e gastando menos do que 15 minutos por dia. Bom, 30 dias para um financeiro revolucionário. Eu sei que você pensa que isso é bom demais para ser verdade. Quero que você veja o que a Carol tem a dizer sobre isso. Como que você fazia essa organização, ainda que de uma forma muito simples, ou se organizava? O que você costumava fazer? Olha, essa parte estava bem desorganizada mesmo. Eu não tinha muito conhecimento do financeiro da empresa. Não tinha muito assim controle das entradas, das saídas. As contas eram misturadas, né, da pessoa física com a pessoa jurídica. Eu tinha o meu salário, mas não era assim o cálculo exato do que realmente tinha que ser. No início eu fiquei bem assim assustada com os cálculos, né, quando eu fui descobrindo como meu dinheiro vinha assim como estava sendo gasto, né? Estava sendo mal investido, como eu também te falei isso. Tinha investimentos que eu poderia ter feito aqui na empresa, que eu deixei de fazer, achando que eu não tinha esse dinheiro disponível e descobri depois que eu me organizei, né, com as contas. É possível a gente fazer isso dentro de um mês? É possível a gente fazer isso dentro de 30 dias? Sim, perfeitamente. É possível, eu fiz e acredito que outras também poderão fazer. Igual você disse, tem que ter a dedicação, né, Jade? Você tá dando as ferramentas, mas você tem que tirar um tempo ali para poder cuidar ali dessa parte do financeiro. Mas para mim, é totalmente possível fazer e continuar fazendo ainda. Agora que você viu que é possível organizar as finanças do seu negócio de beleza em 30 dias, eu quero te explicar como funciona esse método. Mas antes, eu acho importante que vocês entendam como eu cheguei nele. Teve uma época da minha vida que eu estava desanimada com o rumo que as coisas estavam tomando. Eu estava cursando uma faculdade de engenharia civil, mas senti que ali não era o meu lugar. Então, em 2015, eu tomei uma decisão meio doída de largar uma faculdade pública para trabalhar no mercado da beleza. Eu comecei ajudando meu pai no salão dele, e esse foi o primeiro contato real que eu tive com o mercado. O meu pai, apesar de ser um excelente profissional, nunca foi bom em administrar o próprio dinheiro. E ali no dia a dia do salão, eu pude perceber alguns perrengues que ele acabava passando por nunca ter dinheiro guardado no caixa, como foi no caso da pandemia do coronavírus. Como ele era a minha única referência de controle financeiro, não deu outra. Eu acabei indo pelo mesmo caminho com o meu dinheiro e entrei em algumas enrascadas. Com o passar do tempo, eu fiz diversos cursos profissionalizantes, até entrar no mercado de extensão de cílios, que é onde eu atuo até hoje. Depois de 5 anos trabalhando em uma salinha no salão do meu pai, juntando dinheiro, aperfeiçoando a minha técnica, dando cursos de extensão de cílios, conquistando mais e mais clientes, eu finalmente consegui dar o próximo passo e abrir o meu tão sonhado estúdio de cílios. Aluguei um bom imóvel, contratei pessoas para trabalhar comigo, montei as minhas salas de curso e tinha uma demanda muito grande de alunas e clientes. Eu estava vivendo um sonho, mas tinha um problema. Acontece que toda essa estrutura foi feita pela profissional Jade, a lash designer Jade. E eu não tinha percebido que no momento em que eu abri um estúdio, eu não era só mais uma profissional, eu era uma empresária. E esse erro quase colocou tudo a perder. Como eu não tinha investido em cursos de gestão, como cuidar das finanças da maneira correta, como contratar da maneira correta, eu me deparo com um cenário que a cada mês que passa, o caixa da empresa só vinha baixando. As minhas contratadas ganhavam uma porcentagem de serviço
que era impraticável no mercado e eu não estava mais conseguindo pagar os gastos, as contas do estúdio. Foi então que, em maio de 2022, eu dei o primeiro passo para resolver essa situação. Eu fui atrás de conhecimento. Eu comprei um curso sobre empreendedorismo na área da beleza e, gente, foi um banho de água fria. Eu descobri que praticamente tudo que eu estava fazendo, que eu achava que estava certo, eu percebi que estava simplesmente tudo errado. A minha empresa não tinha processos desenhados, eu não sabia fazer contratações, eu não sabia treinar e desenvolver pessoas, o meu financeiro estava uma bagunça e eu não sabia ouvir o meu cliente. A minha empresa não estava regular, fiscalmente falando. A vantagem é que eu sempre fui uma aluna muito aplicada. E eu sabia que bastava tomar uma decisão e assumir as rédeas do meu negócio para as coisas voltarem para os trilhos. A partir disso, muitas mudanças aconteceram internamente. Muitas. E isso, é claro, gerou bastante insatisfação das pessoas que trabalhavam comigo. Resumo da história. Algumas pediram demissão, outras eu demiti. Eu voltei à estaca zero. Comecei de novo, mas tudo diferente dessa vez. Isso gerou transtornos, custos altos, relacionamentos estremecidos. Foi realmente um grande desafio lidar com tudo isso. E no meio desse turbilhão, eu decidi dar mais um passo. Eu contratei uma consultoria em gestão financeira e estava decidida a nunca mais ter uma empresa amadora e sem uma estrutura sólida. Porque só eu sei o tanto de tempo e dinheiro que eu perdi nesse caminho. E foi dentro dessa consultoria que eu ouvi pela primeira vez o termo clareza financeira. E a partir dali, o meu jogo virou. Eu me dediquei e mergulhei a fundo, porque eu queria entender tudo. Eu queria saber tudo sobre os números da minha empresa. Eu queria saber o que estava bom, o que não estava, o que eu podia fazer para ajustar, porque eu não queria passar novamente pelo que eu passei. Algumas semanas depois, eu já tinha um Prolabore definido, um fluxo de caixa claro e maravilhoso, que me entregava de forma fácil e rápida qualquer informação que eu precisasse. Eu tinha todos os meus indicadores: ganhos, lucro, margem de contribuição, despesas fixas, ali na palma da minha mão. Eu sabia ler cada um desses indicadores e entender o que eles estavam me dizendo. Finalmente, eu tinha uma empresa com uma história metrificada. E olhar aquela linha do tempo numérica, organizada e simples me deu uma satisfação enorme. Eu me pergunto até hoje como que eu vivi tanto tempo sem aquilo. Eu estava realmente empolgada. Eu comecei a mostrar nas minhas redes sociais o meu dia a dia organizando o meu financeiro, fazendo os pagamentos em dia, categorizando todos os gastos da empresa. Isso começou a despertar interesse no meu público. Foi quando algumas pessoas me procuraram, em particular mesmo, para saber se eu poderia ensiná-las a como fazer, porque elas tinham os mesmos anseios que eu tive lá atrás. Prontamente eu criei uma apresentação, um passo a passo, e eu pude ver na prática outras pessoas tendo resultado como eu tive. Quando eu vi que deu certo, os benefícios que as minhas alunas tiveram a partir dali, eu entendi que eu seria um agente de transformação dentro desse mercado. A minha missão se tornou desenvolver negócios de beleza para que se tornassem empresas sólidas e longe do amadorismo. Foi a partir dessa nova missão que surgiu o programa Gestão Beauty. Eu vou te contar agora os 4 principais erros que eu cometi ao longo da minha trajetória empreendedora e que eu vejo muitos colegas cometendo, para você não cometer. E o último foi o que me custou mais caro. Erro 1, confiar demais na sua intuição. Então, erro 1, intuição. Eu já vivi no modo, deixa a vida me levar. Teve uma fase que eu vivia com o que estava lá na conta, com o que estava lá no caixa. Então, eu via o dinheiro aparentemente disponível lá na conta bancária e gastava. E eu agia assim sempre, contando com uma entrada futura de dinheiro. Sempre contando que ia ter clientes, que iam ter alunas,
que elas iam pagar. Daí eu pagava minhas contas, investia em cursos, a vida seguia e tudo parecia lindo. Até começar a dar errado. Como assim deu errado, Jade? Eu não me dava nem ao luxo de ficar doente. Porque se eu ficasse doente, eu não atendia cliente. E eu não podia ficar sem atender. Eu fazia um esforço, dava um jeitinho dali, muitas vezes negligenciava a minha saúde. Eu não pensei que poderia dar errado, simplesmente porque o cliente poderia não voltar, porque poderia aparecer outra pandemia e eu ser obrigada a fechar, ou simplesmente porque eu queria ter paz de poder viajar sem pensar nas consequências dos dias não trabalhados. O meu erro era achar que o dinheiro que estava na conta corrente era o meu lucro, que era um dinheiro que estava ali disponível para ser gasto. Só que no primeiro imprevisto que acontecia, as coisas já não iam muito para os rumos que eu imaginava. E aí a gente entra no erro 2, que é fazer controle financeiro no caderninho. Então, o número 2 vai nos trazer ele, o caderninho. E esse erro é muito mais comum do que se pensa. E eu vou te explicar por que isso é um problema. Há alguns anos, lá no meu caderninho, eu anotava todas as entradas e saídas do meu dia de trabalho. O problema é que esses lançamentos, eles não estavam categorizados. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe a diferença entre despesas fixas e custos variáveis? Muita gente acha que uma despesa fixa é aquela que é igual todos os meses, mas não necessariamente. Uma despesa fixa pode até variar, mas ela é fixa porque todos os meses você tem aquela responsabilidade de pagar aquela despesa, como é o caso da sua conta de água e de energia, por exemplo. Então, a gente sabe que as contas de água e energia são exemplos de contas de despesas fixas, ou seja, que elas vão acontecer independentemente de você atender 10 clientes ou 50 clientes em um mês. Já um custo variável é aquele que varia de acordo com a sua produção. O seu material de trabalho é um custo variável, por exemplo. Você concorda que se você atender 50 clientes, você vai gastar mais material do que se atendesse 10 clientes? Então, o seu material é um custo variável. Ele varia de acordo com a sua produção, de acordo com o quanto você trabalha. Então, existem esses dois tipos de categorias onde as saídas de dinheiro podem estar alocadas. Mas como essas, existem várias outras categorias. Assim como também existem várias subcategorias dentro da própria despesa fixa, por exemplo. Vou te dar um outro exemplo. A gente já entendeu que despesa fixa é aquela que você vai pagar todos os meses, independentemente de qualquer coisa. Ok. Mas podemos ter despesas fixas que possuem relação com a sua estrutura, como a água, a energia, o aluguel, a internet. Como também a gente pode ter despesas fixas relacionadas a pessoas, como por exemplo, os prolabores, os salários, INSS, FGTS. São tipos de despesas fixas diferentes. O problema do caderninho era que ele não me permitia fazer essa categorização de maneira eficiente. Ele não me dava todos esses números organizados de uma forma que eu pudesse interpretar a informação. Vamos de exemplo de novo. Na nossa área da beleza, por exemplo, sabe-se que o valor ideal para se desprender com despesa fixa todos os meses varia de 26% a 30%. Ou seja, se você fatura aproximadamente 10 mil todos os meses, você só deveria gastar no máximo 3 mil reais de despesas fixas todos os meses. O papel e o caderninho não te dá essa informação de forma ágil e precisa. Você tem que fazer esse cálculo de forma manual, o que vai dar um trabalhão e ainda com grandes possibilidades de dar errado no meio de tantas contas. O erro número 3 nos traz a famosa planilha. Sim, a planilha.
Planilhas mal configuradas dão o mesmo problema do caderninho. E esse foi outro erro meu. Usar planilhas que só me davam informação de quanto dinheiro entrou e quanto dinheiro saiu. Uma planilha dessa é como se fosse um caderninho moderno. Saber somente o valor que entrou e o valor que saiu não me davam informações o suficiente para eu saber se as coisas iam bem ou não. E agora eu vou te mostrar o perigo disso e como que isso me fez perder muito dinheiro. Bom, então aqui eu tenho a planilha que eu usava supostamente em 2021 para fazer o controle financeiro da minha empresa. E aí eu quero mostrar para vocês o que tinha, o que não tinha nela e qual foi o problema de eu usar exatamente essa planilha. Vocês podem reparar que a única informação, na verdade, que essa planilha me dá é exatamente de controle de entrada e saída, exatamente aqui nessas duas colunas. Ela não é uma planilha que me especifica, por exemplo, que tipo de entrada foi, que tipo de saída foi. Vocês podem ver que eu não sabia nem muito certo o nome, das categorias. Eu chamava receita e faturamento de trabalho. Eu não sabia que isso tinha um nome, né? Então ainda era uma forma bastante imatura de trabalhar, né? Então eu queria mostrar para vocês justamente qual foi o problema de trabalhar dessa forma, né, durante um bom período de tempo. E daí eu vou mostrar para vocês o que que aconteceu ao longo do tempo. Como eu falei com vocês, eu tinha entrado em uma reforma, então houveram gastos com reforma e o problema foram gastos mal planejados, tá? Então foram gastos que aconteceram ali vendo o dinheiro na conta bancária sem uma expectativa, por exemplo, de entradas, era muito contando que ia ter aluna, contando que ia ter clientes, mas muito sem projeção. E esse foi o meu erro. Então, olha só, começa aqui o mês de janeiro, com, nossa, 46 mil na conta. Tô com muito dinheiro, vou conseguir fazer essa reforma tranquilo. Essa era a ideia que eu tinha. E eu quero mostrar para vocês o que que aconteceu com esse dinheiro, que aparentemente parecia muito, ao longo de meses sem planejamento algum. Antes de mostrar isso para vocês, eu queria que vocês vissem que nessa época, por exemplo, né, um dos assuntos que a gente tem trazido é o comissionamento errado. Vejam que uma das profissionais que trabalhava comigo, ela ganhou mais dinheiro do que eu no mês de janeiro. Então, eu tinha uma forma muito errada de fazer a comissão dos meus profissionais. E isso comeu muita parte do caixa da minha empresa, né? Foram um dos motivos também pelo qual o meu caixa abaixou, né, ao longo dos meses. Então, janeiro começa ali com 46 mil, ótimo, excelente. Entramos em fevereiro com 45, então já tivemos ali um déficit de R$ 1.000, né? E aí as coisas começam a acontecer mais propriamente dita aqui, né? O rombo no mês de março. Porque março começa com 44 mil em caixa, só que março termina com 34. Então, aqui eu tive um déficit de 10 mil no meu caixa, porque a reforma começou. Daí eu pagava tudo à vista. Então, via o dinheiro ali na conta, opa, tem muito dinheiro ainda, 34 mil tem muito dinheiro ainda. Então, as coisas foram encaminhando dessa forma, sem muito planejamento das coisas. Eis que o mês de abril me traz esse cenário aqui, ó. Mês de abril eu tenho 34 mil em caixa e mês de abril finaliza com 14 mil em caixa. Então, abril me trouxe um déficit de R$ 20.000 no meu caixa, devido ali a obras, comissionamento errado, enfim, uma série de coisas. Então, o que que acontecia? Eu pagava tudo à vista e, na verdade, isso foi, a minha ruína e o meu sucesso ao mesmo tempo. Por quê? Foi o meu sucesso porque eu saí dali sem dever nada para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, foi a minha ruína, porque sem o planejamento financeiro dessa obra, inclusive, que eu estava fazendo, eu zerei o caixa. Então, no mês de maio, a gente sai aqui de um saldo de 14 mil e vamos para um déficit de menos R$ 2.000. Então, entramos no vermelho. Aqui eu tinha acabado com todo o caixa que eu havia construído durante alguns anos em questão de 3 meses. No frigir dos ovos, as coisas obviamente deram certo. Eu ainda estou aqui,
Mas foi uma loucura o que eu fiz. E eu não teria feito isso novamente hoje com o conhecimento que eu tenho, visto que foi muito arriscado realmente eu ter feito isso, justamente porque eu estava contando com a incerteza. Eu estava contando que ia ter cliente, eu estava contando que ia ter aluna, e se as pessoas resolvessem simplesmente não vir mais, não ter mais demanda de cliente e aluna. Eu já estava ali com um compromisso feito em relação a pagar um imóvel, pagar um aluguel, pessoas contratadas com salários para serem pagos. E se alguma coisa desse errado e eu não tivesse dinheiro mais? Entende? Então, quando a gente fala sobre essa segurança, é justamente você não zerar o que você tem. Não é porque o dinheiro está na conta que ele está disponível, entende? Então, eu com certeza não faria essa loucura novamente. E eu falo que foi uma loucura justamente por não ter indicadores. Eu não ter algo que mostrasse de forma, para mim, de forma clara, poxa, aqui está indo muito dinheiro, poxa, parcela isso daqui que vai ser mais interessante. O cartão de crédito, ele pode ser um aliado seu desde que você saiba usá-lo, né? Nessa época eu não sabia usar. Então, que bom que eu não usei. Mas, se você souber usar, ele pode ser um aliado em situações como essas. Então, a gente precisa saber exatamente qual a expectativa dos próximos meses, o que está previsto para os próximos meses, justamente para você não cair nesse buraco que eu me enfiei. O quarto erro e o mais perigoso de todos, não conhecer os seus indicadores. Indicadores financeiros. Vocês viram o que a falta de instrução e conhecimento fez com o meu caixa. Tudo poderia ter acabado ali. O meu caixa tinha ido embora e eu tinha vários compromissos para honrar, como, por exemplo, funcionários, aluguel, contabilidade, enfim, não era só eu no salão do meu pai. E outro erro muito comum entre as empreendedoras da área da beleza é não saber quais indicadores analisar. E alguns anos atrás, isso era um nó na minha cabeça. Eu confundia lucro com faturamento, venda com faturamento, despesa fixa com custo variável. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Muitos profissionais fazem muita divulgação de promoções, por exemplo, sem analisar uma coisa muito importante, que é a margem. Quanto que eu consigo dar de desconto nos meus procedimentos para ainda ter lucro? Vender muito não significa vender bem. Vender muito é quando você vende em quantidade. Vender bem é quando você vende com rentabilidade, com lucro. De que adianta atender de 7 da manhã até 8 horas da noite, 10 clientes por dia, aquela loucura, se não tem lucro? Eu nunca tinha pensado sobre essa ótica. Já parou para pensar se você não está pagando para trabalhar? Isso é mais comum do que você imagina. A pessoa sempre trabalha, mas está sempre sem dinheiro. Qualquer investimento parece algo muito distante, irreal às vezes. E aí entra a importância de saber precificar, porque justamente dentro do seu preço você vai colocar as suas margens, os percentuais de desconto que você consegue dar em alguma campanha promocional, mas sempre mantendo o seu lucro. E eu não sabia disso. Eu pensei que era só eu me basear no que eu estava gastando de material, o que os concorrentes estavam cobrando. E isso me custou muito caro. Empresa não vive sem lucro. Faz sentido isso para vocês? Então hoje você deu os primeiros passos para começar a organização financeira da sua empresa. Você já viu quais foram os maiores erros que eu cometi e quais ferramentas não me ajudaram nessa jornada de clareza dos meus números? O primeiro erro foi confiar demais na minha intuição e na sorte. O segundo foi confiar que o caderninho ia me trazer a precisão que o meu negócio necessitava. O terceiro erro me ensinou que saber apenas as entradas e saídas do meu financeiro não era o suficiente. E por último, o quarto ponto reforça a necessidade, a importância de dominar os indicadores financeiros do seu negócio. Na próxima aula, eu vou te mostrar quais são esses indicadores e o que cada um deles quer nos dizer.
Eu vou te mostrar na prática como tem que ser a estrutura que dá clareza financeira que o seu negócio de beleza precisa. Você vai ver que não precisa de contas mirabolantes e nem precisa ser um especialista em planilhas para organizar o seu financeiro de forma simples e eficiente. E antes de a gente ir para esse próximo conteúdo, eu quero te pedir 2 favores. Eu acabei de fazer um post lá no meu feed do Instagram sobre a aula de hoje. Eu quero que você vá lá e comente o maior aprendizado que você tirou dessa aula. Eu quero muito saber. E o favor 2, vai lá na nossa comunidade, no nosso grupo de WhatsApp e dê um feedback sobre essa aula. Me fale se você teve alguma dúvida ou se alguma chave virou para você. Vamos conversar por lá, eu vou estar por lá para tirar todas as suas dúvidas. A gente se vê na aula de quarta-feira.